Tem Libertadores, Copa do Brasil. Quer competir com os grandes que estão cheios da grana. Não dá. Já tinha que ter vendido e ter aliviado aí o que tinha que aliviar. Agora entrou um transfer ban da FIFA de 168 milhões de reais. Aumentou a dívida, hein? 168 milhões de reais, cara. Com certeza o Depay eles pagaram, né? Será? Devendo tudo isso aí, com déficit nas contas. Vai querer registrar jogador ainda? O Corinthians também abriu com um déficit de 168 milhões. O Yuri ganha 2 milhões por mês. E agora, como é que faz? Pelo associado Leandro Cano. Fala, nação! As mídias rivais detonam mais uma vez a irresponsabilidade financeira do Corinthians. E isso surpreende um total de 0 pessoas. É muito dinheiro envolvido, é uma crise sem fim no Corinthians. Será mesmo que eles conseguem sair dessa bola de neve? Será que desse jeito dá pra garantir a permanência do Corinthians na Série A? Fica comigo que a resenha desse vídeo tá muito boa, mas antes de continuarmos aqui o vídeo, eu quero deixar os créditos pro canal do Deixa o Palmeirense Falar, pro canal do Energia 97 FM e pro canal do Vene Casagrande, que está trazendo informação exclusiva de jogador muito importante do Mengão, com uma grande chance de ser negociado com a Juventus da Itália. E se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai aqui no link da descrição. Agora a notícia não boa foi pro corintiano, né, cara? Meu Deus, o Corinthians, numa situação complicada que tá aí, transfer ban, não pode contratar, e ao contrário, né, o Corinthians tem que vender. Né, a notícia da CNN Brasil aqui é que o Corinthians precisa e quer e precisa arrecadar 148 milhões de euros com vendas de atleta. Né? Vai ter que reforçar o caixa para aliviar a crise financeira com negociações de nomes como Yuri Alberto, Hugo Souza, Breno Bidon. E aí estão querendo renovar com o Depay ainda, né? Eu acho que o Depay vai acabar indo embora, viu, cara? Então a diretoria do Corinthians planeja agora, neste instante, arrecadar 25 milhões de euros, equivalente a 148,5 milhões de reais. Cara, eu vou falar a verdade, não é tanto dinheiro assim, né? 25 milhões de euros com o elenco que o Corinthians tem. Ele pode vender 1, 2 jogadores, só o Yuri Alberto ele pega. O problema é que parece que o Yuri Alberto não é inteiro do Corinthians, né? Meu Deus do céu, né? O Corinthians havia previsto a arrecadação de 75 milhões de reais com negociações no primeiro quadrimestre do ano. Contudo, a diretoria optou por adiar as vendas. A decisão foi tomada porque tem Libertadores, Copa do Brasil, quer competir com os grandes que estão cheios da grana. Não dá. Olha o resultado que está acontecendo. Não tem como, cara. Meu Deus do céu. Corinthians, põe a mão na consciência, né? Já tinha que ter vendido e ter aliviado aí o que tinha que aliviar. Agora entrou um transfer ban da FIFA. Meu Deus, e alguns nomes como os principais candidatos aí a deixar o Corinthians no meio da temporada. Breno Bidon, André Luiz, Revelação, Yuri Alberto, Hugo Souza. E além desses nomes aí, né, jovens em busca de maior minutagem também pode ser negociados ou emprestados nas próximas semanas. Como o goleiro Felipe Logo, o atacante Guinegão, que é a galera da base. Demorou, velho, demorou, não adianta. Agora você tem que lutar e tem que montar, se eu fosse o Corinthians, eu montaria uma estrutura de base foda, porque tá perdendo pro Palmeiras, tá perdendo pro Flamengo, mas montava aí, porque o Corinthians sempre teve uma boa base. E começava a formar jogador, meus amigos, formar jogador. No começo é mais difícil, né, porque praticamente vai ter que recomeçar, tá sem dinheiro nenhum. Tem que recomeçar a trazer jogador, porque vai perder jogador pro Palmeiras, vai perder jogador pro um monte de gente. Mas enquanto isso, os que não perdem é lucro, meu amigo. Vamos pra cima, né? O Yuri Alberto, a meta do Corinthians é vender por 20 milhões de euros. E é 50% só que o Corinthians tem. Então vai vender por 20 para pegar 10 milhões de euros. Né? Porque o outro 50% acho que é lá do Zenit, se eu não me engano, né? Então aquilo aí, e o Hugo Souza estão pensando em 13 milhões de euros, que é 77 milhões de reais. Se vender esses dois aí, resolve o problema agora, né? Tem que ver mais pra frente como é que faz, né? Então, assim, a necessidade de vendas do Corinthians está num cenário de dificuldade financeira em que o clube acumulou um déficit até abril de 168 milhões de reais. Aumentou a dívida em 168 milhões de reais, cara. Tem que dar um fim nisso aí. Entendeu? Os salários de maio
de jogadores e comissão técnica não foram quitados, cara. Olha que absurdo. Com certeza o Depay eles pagaram, né? Será? Tá complicado isso aí, cara. Então, assim, né? E tem o transfer ban agora ainda, né? Impede o registro de novos atletas. Mas nem tem que registrar ninguém mesmo, né? Vamos falar a verdade. Devendo tudo isso aí, com déficit nas contas. Vai querer registrar jogador ainda? Tem que vender, meus amigos. Tem que vender, senão não vai ter jeito, não. Uma hora esse negócio começa a dar pau aí, que não tem mais jeito. E o Corinthians vai acabar ficando muito fraco, porque sem dinheiro, sem jogador. E aí, sem jogador, sem disputa, Série B, Série C, aí vai embora. A sorte do Corinthians, que ainda é uma instituição muito forte, porque tem uma torcida gigantesca, com certeza não vai abandonar o clube. Isso eu tenho certeza, né? Mas os caras vão ficar sofrendo, né? E a pressão vai ser maior ainda. Fazer o quê? Tem que se ajustar. Aproveitando o embalo, né? Que a gente já comentou aqui atrás, né, mano? Um tempinho aí do déficit também. O Corinthians também abriu com um déficit de 168 milhões. Né? Até abril aí. No trimestre? Não, em 4 meses, ô Quintino. 1/3 do ano já foi pro cacete aí, ó. 170 pila pra arredondar. Exatamente. Ou seja, se a gente fizer um cálculo, de mais 2/3, vai ultrapassar os 500 milhões. Então, ultrapassar os 500. por isso que o Corinthians precisa vender pelo menos 2 jogadores, né, mano? Os caras que estão mais quentes aí é o caso do Yuri Alberto e do Breno Bidon, que... O próprio André. O próprio André também, porque... Agora eu pergunto pra você, naquele momento lá, né, que inclusive o Paz lá, que me surpreende até, um cara que é das finanças, meio que vetar a negociação com o Milan, porque o Dorival tinha pedido pra não negociar o André, e agora, como é que faz? Não, pra falar a verdade, não foi o Paz que vetou. O Paz, ele deu continuidade no acordo. Foi... Ele deu continuidade no acordo. Que vetou. E o Stabile vetou. Mas, por exemplo, Bento, pro Marcelo Paz, que é subordinado do Stabile, ter dado o aceite, você pode ter certeza que não foi ele por vontade própria que falou, acho que tá bom o preço. Ele deve ter conversado internamente, e aí depois, por pressão, o presidente do Corinthians voltou atrás, porque foi um negócio que acabou vazando, não era um negócio aí tão escandaloso assim, aí descobriram, e aí todo mundo começou a pressionar, porque o André naquele momento tava fazendo baitas partidas, era um cara que tinha poucos jogos, talvez aí um pouco mais de 10 com a camisa do Corinthians. Antes dele chacoalhar os ovos, não é isso? Sim. Tá. E ali, Bento, rolou uma pressão, inclusive eu mesmo falei, pela bola que esse cara tá jogando, 20 milhões de euros é pouco pra ele, é pouco. Depois ele teve essa instabilidade, começou a jogar mal, enfim, tá recuperando talvez aí, marcou gol recentemente, gol decisivo pro Corinthians, marcou 2, inclusive, no mesmo jogo, e tá recuperando talvez a confiança. Mas é um cara que se pintar uma proposta, talvez até o mesmo valor do Milan agora, pela condição financeira do clube, é capaz de sair. Agora o Bagre Alberto, não sei se vai pintar proposta não, porque... o Bagre Alberto que tu pedia na seleção brasileira. Eu ouvi aqui, tu pedindo na seleção. Mas quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tava bem, agora tá mal, tem que falar. Aí era seleção, agora era Bagre, o incoerente sou eu. Como diria o Edson Arantes, eu vou falar pra você também, mano. A grana, o salário que ele tem no Corinthians... É 2 contos por mês, irmão. É difícil ele ganhar isso aí lá fora. O Yuri ganha 2 milhões por mês. Ganha. E vou te falar, Sombra, não é só salário não é só grana, Bento. Qualquer torcida do mundo inteiro tem a paciência que a torcida do Corinthians tem com ele porque ele é esforçado. Porque a torcida do Corinthians, ela gosta de padronizar a ruindade como se fosse uma grande virtude. Tem muito corintiano que acha o Romero ídolo. Pasme, Romero ídolo. Romero, com todo respeito ao Romero, já chegou a ser o jogador que marcou mais gols dentro da arena, enfim, pra ver a desgraça que a gente tava. Mas, por exemplo, quando você vai falar que o Romero é ídolo, ídolo é um negócio muito pessoal. Mas isso é algo histórico da torcida do Corinthians. Não, mas mas, ô Sombra, Às vezes é assim, idolatrar o jogador pela raça que apresenta, ainda que seja ruim pra cacete. Então, mas, por exemplo, não é que ele tenha sido ruim. O Ezequiel era conhecido como o deus da raça, mas o Ezequiel jogava bola pra cacete, mano. Não, o Ezequiel era bom. O Ezequiel jogava bola pra cacete. O Zé Elias, que apesar também de ser conhecido também como um cara mais raçudo do que técnico, mas, cara, o Zé Elias pra mim era um monstro naquele meio campo. Até o Márcio, da época de 90 Márcio também. Agora o Romero, velho, ele já era ruim. O Romero já era ruim quando ele era bom. Mas tem corintiano que trata o Romero como ídolo. E aí eu vou respeitar, porque esse negócio de idolatria... É muito particular de cada um. Tem gente que vai achar que o cara é ídolo, tem outro que vai falar que não. Por os mais diversos motivos. Mas, por exemplo, eu acho que ídolo que eu vi jogar, eu não coloco o Romero no mesmo patamar do Neto, do Marcelinho, do Cássio, do Dida, do Rincon. Eu não coloco.
Eu não coloco do Emerson Sheik. Eu acho que o Romero ele não entra nesse bonde aí. Mas tudo bem, a torcida do Corinthians ela gosta, por exemplo, de jogadores com essa característica. Pode perder 200 gols, perdeu 200, fez um e bateu a cabeça na trave. Não, vamos ter calma com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele tem atrapalhado muito mais ultimamente do que ajudado. Então, se pintar uma proposta pro Yuri, Sombra, mais o Corinthians que hoje, oficialmente, ele tem 50% de uma futura transação, e desses 50% ele ainda tem que dar mais 10% do valor aí pro ex-empresário, o atual empresário. O Mota trouxe a informação que o André Cury falou pelo Yuri Alberto recentemente, a última informação que eu tinha visto. Mas o Yuri tinha trocado. É que o Yuri não tava mais aí com o André Cury. E o empresário tinha sido o pai dele, mas jogador troca de empresário igual troca de cueca. Pra desvincular do André Cury, assim, não é? Deve ser não sei o que aconteceu. Então, mas né? É um cara que tem ainda uma parcela pra receber do montante futuro da venda do cara, né? Então aguardemos. Vai continuar mais uma aqui, ó. Ou talvez ele só esteja ainda com o Yuri Alberto nessa futura transação, porque ele tem interesse no negócio também. Né? Mande um abraço pro Carlinhos Zolen. Carlinhos Zolen, que lançou, boa. Um abração, tá sempre ouvindo. Pra ele, o Márcio Bittencourt é o ídolo dele. É louco. O Márcio é da hora, mano. Eu gosto do Márcio. O Osmar Stable, presidente do Corinthians, tornou-se alvo de mais um impeachment, hein? Mais um, porque, na verdade, um terceiro pedido de impeachment. Olha aí, Osmarzão. Ele agora, dessa vez, foi protocolado pelo associado Leandro Cano, e tem como base uma manifestação do Ministério Público de São Paulo que criticou a atuação do dirigente em um processo criminal envolvendo o Armando Mendonça e a gestão de materiais esportivos da Nike. Então, fala pra você, pelo terceiro já pode pedir música lá no Escobar, lá no Fantástico. Não, precisa ver as alegações ali, ô Bento. É que o Ministério Público, ele transformou o Osmar Stabile como investigado agora dentro do processo também, que ele tá averiguando. Então a gente vai ter que aguardar para ver aí qual que vai ser o desfecho do que o Ministério Público vai apontar o Osmar também, que ele passa de uma figura que ele só integrava o processo para ser investigado também. Fora esse fato do Armando Mendonça, que era responsável pelo almoxerifado, no qual o Corinthians ele foi furtado e foi saqueado em mais de 6 milhões, o Osmar tem que responder também por esse negócio da contratação da empresa de segurança que ele fez aí, que é uma empresa que não tinha autorização da Polícia Federal para estar funcionando. Enfim, são situações que ele vai ter que explicar sim. Vamos lá, galera. O Vitória deu uma ligada e deu uma sondada aí na situação de Lohan, jogador que era tratado como a próxima joia do Flamengo, jogador com a qualidade técnica absurda. O tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo quando o Felipe Luiz não quis utilizá-lo e foi muito criticado por muitos torcedores do Flamengo. Por mim não, vou ser muito sincero, sempre defendi, entre aspas, o Felipe Luiz, porque ele acompanhou o Lohan de perto, seja na reta final como jogador de futebol, como treinador das categorias de base e também no profissional. Então o Felipe Luiz estava certo, o jogador foi emprestado para o Pisa, lá na Itália jogou apenas 10 jogos em, 10 meses, então muito pouco jogo, fez apenas um gol, não foi aproveitar, está de volta, e agora o Vitória deu uma sondada no jogador, tentando o empréstimo até o fim da temporada, mas pelo que me relataram não seria interesse do jogador, nem do Flamengo nesse momento. Então só para vocês entenderem, tá? O Vitória, clube que, entre aspas, não pode fazer grandes investimentos ou pensa na parte de baixo da tabela, sonhou com a contratação de Lohan. Só para vocês entenderem como o jogador está valorizado, só que não no mercado de transferência. Quem está valorizado é Pedro, porque o Pedro está muito valorizado e poderia estar disputando a Copa do Mundo, por que não? Não seria nenhum absurdo. E o Pedro entrou na mira da Juventus, segundo a imprensa italiana. A Juventus da Itália está interessado, entrou em contato com o Flamengo e pediu as condições de negócio em relação ao Pedro. Está interessado e quer saber valores, se o Pedro tem vontade de disputar o campeonato italiano. Galera, só para vocês terem noção, tá? O Pedro, ele jogou apenas uma vez na Europa, que foi justamente na Itália. Na Fiorentina ficou 4, 5 meses lá, bateu e voltou. O Pedro ele tem contrato com o Flamengo, estou vendo aqui agora, até dezembro de 2027, tá? Lembrando que o Bertolucci, que é o empresário dele, tinha, entre aspas, um pré-acordo com a antiga gestão para renovar o contrato. Depois a história acabou, entre aspas, morrendo, porque ele sofreu um problema no joelho, passou por cirurgia, enfim, agora tem um contrato, digamos, curto, tá? Porque daqui a um ano ele pode sair de graça.
Então acho que chegou o momento de o Flamengo pensar. E aí, vai renovar? Não vai? Porque se deixar para a última hora, o jogador vai acabar não renovando e saindo de graça. A gente sabe como funciona o mercado da bola. Então acho melhor o Flamengo correr atrás para renovar esse contrato. Muita gente critica o Pedro, mas para mim o Pedro é um jogador muito importante. Deveria ficar. E segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele está avaliado em 20 milhões de euros. Cara, o Pedro é muito valorizado no mercado. E ele é um centroavante raro hoje em dia, né? Faz gol, que é o principal. Tem boa noção tática. Faz bem o pivô, faz bem a parede. Tem bom passe, ele ajuda muito com assistência. Então o Pedro, para mim, tem que ser valorizado pelo Flamengo e ter uma renovação de contrato. Pelo menos é o que eu penso. É impressionante a flexibilidade que existe para um clube como o Corinthians se manter de pé, permanecer, por incrível que pareça, na Série A. Por que eu digo isso? O Corinthians é um clube que deve, é um clube que não paga, sofre punições, tem uma dívida bilionária, isso mesmo, bilionária, e ainda assim consegue recursos para contratar jogadores. Como é possível um negócio desse? Que garantia de pagamento o Corinthians tem para apresentar um clube que está em negociação com ele? E aí, em contrapartida, além disso tudo, o Corinthians ainda contrata um Memphis Depay. O canal Deixa o Palmeirense Falar fez até uma brincadeira, mas é verdade. Eu duvido que o Memphis Depay está deixando de receber o salário dele. E diga-se de passagem, um salário muito alto. É inadmissível, o Corinthians não poderia ter um jogador dessa prateleira. Mas deixa aí nos comentários, torcedor, o Corinthians tem jeito pra você? Será que o Corinthians vai virar SAF? Essa será a solução do Corinthians? Ou será que ainda tem muita crise pela frente e nós vamos falar muito do Corinthians ainda? Deixa aí nos comentários sua opinião. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse e tamo junto.